Otimismo tóxico, positividade tóxica. Vamos falar um pouquinho sobre isso? Fala galera, aqui é Alexandre e aqui no Mudeu de hoje nós vamos fazer uma reflexãozinha sobre esses dois termos que têm ganhado um pouco a internet aí em algumas discussões, tem entrado em contraposição com fazendo algumas críticas, por exemplo, a hashtag Good Vibes Only. Então eu acho legal a gente trazer algumas perspectivas a respeito disso. Tem muita gente falando, muita gente respeitada, as pessoas têm começado a trazer estudos mais fortes sobre isso, porque, gente, felicidade é uma coisa que está todo mundo buscando. E às vezes a gente confunde a verdadeira, que é aquela sentida, com aquela que faz parecer, com base em tudo aquilo que foi construído como sendo objeto de felicidade. Então, às vezes, a gente tem uma aparência daquilo que é bom e nos vai trazer felicidade, e a gente acredita que se nós parecermos aquilo ali, se nós tivermos aquilo que se fala que tem que ter, que se a gente viver a vida que se fala que tem que se viver, a gente vai conseguir essa felicidade. Então, essas palavras tóxicas, elas trazem uma, uma abordagem que, honestamente, eu fico às vezes parando para raciocinar um pouco sobre elas, até que ponto fazem sentido. Porque o verdadeiro otimismo, ele não tem como ser tóxico, porque ele é algo natural que não pode causar mal-estar. Se ele causa mal-estar, ele deixa de ser otimismo, ele precisaria de um outro nome. Porque senão a gente começa a macular alguns termos ali, a gente começa a macular alguns ideais, alguns sentimentos ali, algumas formas de perceber as coisas, porque nós não estamos dando conta de lidar com alguns problemas que deveriam ser chamados de outros nomes. E eu vejo que, eu até tratei isso em um outro videozinho aqui, falando sobre a humildade. A gente às vezes tem que fazer um recorte legal sobre o que exatamente a gente está se referindo. Porque se a gente não faz esse recorte, a gente cai ali num problema muito grande. Porque olha só, qual é o problema real? Né? Qual tipo assim, o mal que pode causar a busca pelo bem? Aí você vai falar, não, mas não é isso. É uma busca pelo bem de qualquer forma, fazendo de conta que tá... Aí já mudou o cenário. Então, primeiro, a gente tem que ver sobre o que exatamente nós estamos falando. Porque, pensa bem, se a minha intenção única e exclusiva for de transmitir o bem na rede social, isso quer dizer que eu estou falseando e escondendo o mal? Eu estou fazendo parecer que ele não existe? Não necessariamente. E é aí que está uma diferença interessante para a gente começar a avaliar. Porque as coisas ruins, elas não deixam de acontecer a despeito de eu buscar valorizar mais aquelas que são positivas. O problema que a gente vê é quando a pessoa, às vezes, está sofrendo, está em frangalhos, quebrada, ferida, com muitas dificuldades. Ela, por exemplo, liga uma câmera, maquiada, né, uma pessoa maquiada, arrumada, bem vestida, vê do jeito que você achar que fica muito bonito, que fica muito bom, que fica, né, e às vezes é artificial, porque não é nada daquilo. Abre aquele sorrisão para falar o quanto as coisas estão maravilhosas, o quanto é abençoado, o quanto é tudo, e aí vem todos aqueles comentários, nossa, você é uma pessoa maravilhosa, nossa, eu queria ter a vida que você tem, e a pessoa olha aquilo e ela tem pequenos segundos ali de liberação de endorfina, ela se sente um pouquinho bem ali, ela nossa senhora, ela quer sentir um prazerzinho, ela quer continuar aquilo, mas acabou aquilo ali, já veio o vazio imediatamente. E aí já começa a ter o problema de novo, de voltar para a realidade e ver que a vida não está nada bem. Não está nada bem. Ainda mais na situação que nós estamos vivendo hoje. Então, a gente tem que fazer uma distinção muito clara. Porque o otimismo, né, eu vou trazer uma visão aqui pessoal, é uma programação que a gente vai desenvolvendo para que a gente consiga, ao invés de olhar primeiro as dificuldades, os obstáculos, os problemas, nós consigamos ver as oportunidades, as soluções, para que a gente veja caminhos. Então é diferente. Então uma pessoa otimista tem problema? Tem problema. Só que ela não foca no problema primeiro. Ela foca
na solução. Ela se pergunta antes de se perguntar por que eu estou sofrendo, como eu posso sair desse problema. Quer dizer, ela vai passar por lutos, ela vai passar pelas dores, ela vai chorar, né? Ela vai se sentir triste. No entanto, o que ela está buscando é sair dessa situação o mais rápido possível. Porque, embora seja super natural esses sentimentos de dor que a gente tem, de tristeza, a raiva, tudo de ruim que a gente às vezes possa manifestar, que nos causa às vezes mal, tudo isso tem um lado positivo, né? A gente tem que sentir isso e não esconder isso. Mas a gente não pode supervalorizar isso. Quando a dor vem, ela bate e ela tem que ficar só o tempo necessário para depois ir embora. E aí eu deixo ela ir. O que acontece é que às vezes ela vem e eu seguro e falo, não senhora, você vem cá, vai ficar aqui comigo. Né? Aí a gente vai aproveitar a dor. Né? A gente tem até música para poder sofrer mais. Tipo assim, tá ruim. Aí você fala, ao invés de você tentar refletir naquilo ali, você fala, eu vou potencializar o sofrimento. E liga aquela musiquinha de sofrência ali e sofre um pouquinho mais. Né? Isso, às vezes a gente pega a dor e fala, não, não, fica mais um pouquinho aqui comigo, não sei o quê, porque às vezes ela anestesia outros aspectos da vida. Então a gente tem que perceber muito isso. Então quando vem um otimismo tóxico, o que me parece mais é uma tentativa de parecer, de doutrinar sobre aquilo que não se é, né? Ou de impor uma felicidade que não funciona daquele jeito, nem para a própria pessoa. Porque tem gente que é naturalmente otimista. Tem gente que fica com raiva de outras pessoas porque toda pessoa tenta ver o lado bom da coisa. Tem gente que acha que o outro é falso por causa disso. Porque não tem como estar bem o tempo inteiro. A pessoa não está bem o tempo inteiro. Mas ela está passando, né, tentando transmitir o bem o máximo que ela pode. Às vezes a gente nunca parou para perguntar se a pessoa está com alguma dificuldade real e parou para ouvir. Porque às vezes a pessoa está sofrendo. Só que eu não parei para ouvir. Então deixa passar. Né? Agora, quando eu quero falar para você que você não tem que importar com a sua dificuldade, você só tem que focar no lado bom, só ver isso, só ver isso, só ver isso. Se você interpreta que, beleza, vou focar no lado bom, e você vai fazer agora, você pensa assim, agora eu vou fazer assim, tá ruim isso aqui para minha vida, mas não tá. E aí você começa a fazer autoafirmativas, eu estou bem, tá tudo legal, tá? Você começou a mentir para você. Isso não é positividade mais. E aí ganha o aspecto da toxicidade aqui, porque ela vem parecendo uma positividade, mas ela não é. Porque o otimismo, a positividade, elas têm que ser genuínas, senão elas perdem essa característica. Elas perdem essa característica. É igual um termo que é muito deturpado, a caridade. Aí as pessoas falam assim, a pessoa foi lá e deu um negócio só para poder parecer boa. E ela fez a caridade ali, mas não adiantou de nada. Isso não é caridade. Porque a caridade, para ser caridade, ela tem que ser desinteressada. Se tem ali uma chantagenzinha, né, nem que seja com Deus, com uma versão de algo superior que a pessoa tenha, ou para aparecer para os outros, não importa o que for. Mesmo que seja tipo assim, se a pessoa tem isso, ela não está fazendo caridade, está fazendo outra coisa. Que parece caridade no ato de, às vezes, oferecer alguma coisa para quem precisa ali. Né? E a pessoa se sentir bem, se sentir ajudada, se sentir... Beleza. De uma certa forma tem um aspecto da caridade, no sentido de quem recebe, mas não tem no sentido daquela pessoa que doa. Então a gente descaracteriza um pouco a coisa. E aí há um prejuízo nisso aí. Então o otimismo, né, ele vai fazer com que eu comece a buscar olhar as coisas sob um prisma diferente. Como é que eu posso ser mais otimista, então? Essa pergunta já é um exemplo. Como eu posso fazer para sair da situação de dificuldade na qual eu estou? Como é que eu faço para passar esse luto de uma maneira menos dolorosa? Como é que eu faço para poder vencer a dificuldade de falta de tempo que eu tenho até a minha prova, né, que está para acontecer e eu ainda não estudei nada? Quando você está perguntando isso, você não está perguntando para achar problema. O seu foco, as construções que você vai fazer,
As respostas que vão sair de dentro de você, elas estão sendo direcionadas para uma busca de solução. Isso faz toda a diferença. Eu ouvi um cara que é considerado muito otimista, chama Simon Sinek. Ele é o autor daquele livro Comece pelo Porquê. Né? E, gente, as reflexões que ele traz são muito legais. Ele estava contando, sabe aquele pessoal que faz aquelas velocidades assim, correndo de bicicleta ali, muito rápido no meio das árvores, desviando muito rápido, aquela coisa toda. E ele estava falando um pouco sobre aquele fenômeno que, tipo assim, as pessoas, né, que estão ali sentado no banco da bicicleta, ele não está olhando a árvore. Porque se ele fica olhando a árvore para ele não bater na árvore, ele invariavelmente bate na árvore. Porque ele está olhando, ele está concentrando, ele está colocando os esforços dele no obstáculo. Agora, aquele pessoal está fazendo o quê para poder dar certo de fazer aquilo? Olhando o caminho. É só caminho que ele vê na frente dele. Porque se ele vê uma coisa que não é caminho, deu ruim para ele. O chassizinho ali da bicicleta é o corpinho dele. Ele vai bater, ele vai se estrepar inteiro. Então, é muito interessante esse ponto de vista. E ele acha que se aplica muito bem nisso aqui agora. Então, eu estou aqui passando por muita dificuldade, tá? Deixa eu buscar olhar o caminho, porque o caminho vai fazer diferença. Quando eu percorrer esse caminho, não quer dizer que as árvores vão deixar de existir. Só que quando eu olhar para a árvore, eu não estou olhando para o caminho. O meu foco não vai estar em um e outro ao mesmo tempo. Eu posso até querer achar que eu dou conta de focar nas duas coisas ao mesmo tempo, mas eu vou gastar uma energia enorme, mas enorme mesmo, trocando de um para o outro muito rapidamente. E esse gasto de energia, essa variaçãozinha aí, pode me custar caro depois. Então, na nossa vida hoje, né, embora tenhamos dificuldades, se a gente começar a olhar para essa busca de solução, as coisas tendem a ficar mais facilitadas. Não quer dizer que vai ser fácil, que amanhã você vai estar tirando fotinha com um drink legal na praia e o pezinho ali mostrando quanto a sua vida está maravilhosa. Não quer dizer isso, não. Mas quer dizer que você vai ganhar uma força ou reconhecer a força interior que você tem para que aos poucos os problemas sejam contornados com uma tranquilidade maior. A gente quer contornar os problemas com mais tranquilidade. A gente quer ter mais segurança, a gente quer ter mais harmonia nas coisas. Então, assim, buscando o lado otimismo, o good vibes only ali, né, sem cair nessas discussões que vêm às vezes subverter alguns conceitos. Eu vi psiquiatras falando sobre isso, que tipo, fica impondo para as pessoas uma felicidade irreal e tudo e tal. Mas eu honestamente vejo que às vezes a gente está partindo de preceitos errados para trazer essa discussão, sabe? Mas aqui é um ponto de vista. Né? O que eu estou trazendo aqui é único e exclusivamente um ponto de vista que eu acho que vale a pena ser refletido nele. Porque isso pode fazer muita diferença. Porque às vezes você está sofrendo e está sentindo culpa por estar sofrendo. Ah, mas eu tinha que estar bem, eu tinha que estar feliz. Olha para minha vida, para minha casa, para minhas coisas, para minha saúde, eu tenho tudo e estou sofrendo. Tá, e tá tudo bem, você não está se sentindo bem. Vamos começar a entender o que está acontecendo por trás disso. Porque quando você às vezes perceber que tem um porquê aí que você às vezes não estava vendo ou estava ignorando, o que é pior, se você está ignorando uma coisa, quando você começa a entender isso, você acabou de entrar no universo ali da solução. Você acabou de buscar, né, tranquilidade maior para a sua vida. Então, aquela dificuldade, ela se encerra ali e começa uma solução. Com as dificuldades naturais que ela vai ter. Porque ela só é... Gente, a gente só vive o problema que a gente vive porque a gente não sabe ainda como suplantá-lo.
No momento em que a gente entende tudo o que precisa ser entendido no universo daquele problema que a gente está vivendo, ele parou de ser problema. O conceito de problema é justamente o fato de eu não estar dando conta de lidar com ele, de eu não estar sabendo resolvê-lo, de eu não estar dando conta ali de perceber algumas nuances, de resolver aquilo de uma forma mais clara, mais objetiva, né, sem tanto sofrimento. Né? Então eu acabo sofrendo justamente enquanto, né, dura o meu processo de entendimento, de amadurecimento, de desenvolvimento, de aprimoramento. Né? É muito bom um exemplo da matemática. Né? Eu até citei no outro vídeo também uma matemática, coincidência, mas tipo, o probleminha de multiplicação, as primeiras tabuadas de multiplicação que a gente teve que fazer na escola não são problemas hoje mais. A gente pode chamá-las de problema, né, na terminologia de que é uma coisa a ser resolvida. Mas vamos pensar que, de uma forma geral, a gente está tratando aqui de problema como alguma coisa de dificuldade, alguma coisa de dor. Mas quando a pessoa, a criança, não sabe resolver aquilo ali, dói para ela. É ruim para ela. Quando ela entendeu aquilo ali, acabou. Aquilo ali pode vir quantas vezes for, né? E ela vai resolver todas elas. E isso é legal. Isso vale a pena pensar. Porque depois de você ter incorporado, você consegue, né, lidar melhor com aquela solução. Eu acho que a gente sempre vale a pena resgatar as coisas como elas são e buscar o melhor de nós. Sem falsidade. Sem parecer. Se você não está bem, não está bem. Mas vou começar a dar um jeito de melhorar. Estou com dificuldade, procura ajuda. Não estou achando ajuda, continua, persevera. Né? Não está fácil, mas às vezes não está para ninguém. Nós não temos o privilégio de sofrer sozinhos. Né? Privilégio que fala assim, não somos só nós, né, que estamos passando por dificuldade. Né? Tem muita gente, e se a gente for olhar para fora um pouquinho, a gente vai ver que a solução do meu problema às vezes está na vida do outro. E a vida do outro tem um problema que a minha tem a capacidade de solucionar. Então, se a gente começa a fazer essas trocas, né, a gente começa a fazer uma rede colaborativa, uma rede de apoio uns para os outros. E, no final das contas, a gente sempre vai crescer uns com os outros. Por mais que eu possa ler e estudar e não sei o que, se retenho tudo para mim, fica ruim. E às vezes eu tô tirando do outro uma reflexão que pode ajudar muito a vida dele. E às vezes você também está tirando de alguém, né, a possibilidade de ter abreviado um sofrimento porque você está guardando para você, está sofrendo sozinho. Quando a gente começa a trocar isso, a gente vai aprendendo. E até para aprender, igual eu falei aqui, de estudar e tudo e tal, a gente está estudando, eu pego um livro para ler, por exemplo, ou eu assisto um vídeo legal de uma pessoa, né, que está trazendo um conhecimento interessante, eu estou trocando com essa pessoa. Aquele livro foi alguém que escreveu, e aquela escrita dela é fruto de várias experiências que tem outras pessoas relacionadas. Então isso é legal da gente começar a perceber, porque aí a gente vai construindo as coisas. Né? E no mesmo que haja esse sobe e desce aí, ó, né? Fica pior que a bolsa de valores ali, vai, não sei o que, começa a subir, você pensa, que maravilha, de repente acontece uma coisa, desce tudo, você fala assim, nossa senhora, perdi tudo, desespera, fica desorientado. E às vezes não. Às vezes nessa hora é só a calma, às vezes é só o tempo. Tem coisa que é só o tempo para fazer. Às vezes o problema está tão difícil de resolver que não tem nada que a gente tenha para fazer naquele momento. E o melhor seria simplesmente parar e esperar um pouquinho. Porque o tempo ele tem uma capacidade curadora que a gente ainda tem um pouquinho de dificuldade de percebê-lo. É mais fácil de observar isso depois que já passou. Né? A gente olha o quanto tempo foi importante, né, em eventos que já se foram. Mas vivendo agora, que a coisa toda corrida, é o fast food, é o fast tudo aqui na vida, às vezes a gente não consegue perceber isso. Mas beleza, essa era a reflexão que a gente tinha para trazer hoje. Compartilhe essas ideias com pessoas que você quer ver bem, que você acredita que pode ter a vida transformada, que às vezes está passando por uma dificuldade, está se sentindo sozinha. Esse ambiente, gente, é para a gente não ficar sozinho.
Esse ambiente é para a gente trocar informações sempre, é para você falar o que você quer falar, é para você ter a sua voz escutada. Embora eu estou abrindo aqui para falar, né, que é o que eu consigo fazer aqui agora, é um ambiente de troca. É um ambiente onde a gente vai aos poucos, né, colocando um pouquinho da coisa boa que está dentro de nós para fora. Se você está com uma dificuldade, apresenta a dificuldade, mas não envenena com essa dificuldade. Essa é a verdadeira toxicidade. Né? A coisa tóxica é quando eu trago o meu mal e apresento para os outros para que os outros fiquem mal. Né? Para que os outros sintam o lado ruim daquilo que eu estou vivendo. Né? Para que eles sintam o pessimismo com o qual eu encaro as coisas e comecem a encarar igual. Vamos deixar cada um ter a própria expressão e vamos sempre buscar colocar nas nossas vidas as coisas que vão nos ajudando a construir. Né? Então, um grande abraço para todo mundo e nos vemos em breve mais uma reflexão do Mudeu. Um grande abraço e até breve.